Câncer, a gente só abriu a leitura com a lâmina do sol, que veio com página de paus falando que tem algo muito empolgante, muito bacana, que tá na sua energia, precisa chegar para você. A gente tem um 9 de copas, a gente tem um 9 de ouros aqui, só que a gente tem um 8 de espadas, falando que alguém precisa olhar para algumas situações aqui, dar um pouco mais de atenção para algumas situações. Tem gente que precisa aqui deixar o medo de lado e ir para o confronto. Quer saber mais? Vem comigo. Signo de Câncer, vamos lá para a mensagem de vocês, cancerianas, cancerianos. Vocês estão bem, meus amores? Espero que sejam muito bem, tá? Gente, já logo no começo pedir aí, quem puder deixar um like, deixa um coraçãozinho aqui pra gente, tá? Ajuda bastante, um comentário. Claro, não gosto de comentar um coraçãozinho, não dá nada. Não dá nada. Tá bom, ô Câncer? Hoje, utilizando aqui o The Guardians of the Night Tarot, ele vai estar intercalado com o Videntes da Luz, para quem quiser saber os decks que eu utilizo na descrição do vídeo, tá? Tem os links. Ok, meus amores. E eu vou pedir uma ajuda, tá, gente? Enquanto eu estou distribuindo as lâminas, quem puder, dá uma passada no canal da minha amiga Michele, chama A Voz de Avalon, para dar uma força lá também, tá, gente? O YouTube fez muita mudança. Se o meu canal, que teoricamente não é um canal pequeno, é um canal até que médio para grande, tá sofrendo muito, imagina canais pequenos. Então, quem puder dar uma força no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o... Nossa, quanto 8? Eu vou deixar o link, tá bom? Ah, torre no fundo do deck. Câncer, que leitura. Vamos lá. O objeto da leitura veio com abrimos com a lâmina do sol, fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz, né? Esse é o The Guardian of the Night, tá, gente? E veio clarificado pelo página de paus. Aqui pra gente já pode estar falando, e já vou até dar o alerta, tá? Porque essas duas lâminas juntas aqui pode estar anunciando um bebezinho vindo aí para algumas pessoas. Então, se você não quer, toquinha no Juquinha. A questão, né, saindo dessa... O que acontece? Estou falando aqui com cancerianas, cancerianos, que vão ter aqui um recomeço de alguma coisa, um novo recomeço, né? Página de Paus, ele traz essa coisa de algo bem entusiasmante, bem bacana, bem gostoso, alguma coisa assim diferente, leve, de boa. Se a gente pode estar falando de um relacionamento, de um trabalho para algumas pessoas, a gente pode estar falando de um novo local, a gente pode estar falando até de você, por exemplo, dentro do que você já faz, tendo essa possibilidade de recomeçar, até mesmo com alguma coisa nova, diferente, tá? Na sequência, nós temos o Cavaleiro de Pentáculos, que veio clarificado aqui, o Câncer, pelo 8 de Espadas. Aí na sequência a gente tem o 9 de Pentáculos. Cara, aqui a gente está falando de um resultado muito positivo, e que vem através de uma construção, que vem através de um reconhecimento, alguma coisa bem interessante, que veio clarificado pelo 8 de Pentáculos, tá? Só que o que acontece? Sempre tem um só, né? Só. Judiação da turma de Câncer. Então, o que acontece? Esse Cavaleiro de Pentáculos, falando em cima esse 8 de Espadas, falando em cima desse Cavaleiro de Pentáculos, é uma situaçãozinha meio complicadinha. Por quê? Porque o 8 de Espadas, ele traz aqui uma espécie de uma limitação com relação a acreditar em alguma coisa, ou com relação a até mesmo uma espera que cancerianos vêm sofrendo aí,
tá? Você esperando uma mudança, alguma coisa realmente sólida, de verdade acontecer. Só que o 8 de espadas é como se você não tivesse botando muita fé nessa possibilidade, ou até um pouco mais complicado, Câncer, que esse 8 de espadas ele pode estar falando de você estar se limitando ao ponto de não permitir que este cavaleiro de ouros aqui, que mostra que é algo sólido, algo duradouro que tem que chegar na sua vida, não permitindo que isso aqui de alguma forma chegue. É interessante porque se a gente abriu com a lâmina do sol, eu estou falando de algo que e é um arcano maior, óbvio, eu estou falando de algo que, para muitas pessoas, isso deveria, de alguma forma, até já estar acontecendo. Só que está meio que sendo bloqueado aqui por esse 8 de espadas. E Flávio, mas o que mais o 8 de espadas fala? O 8 de espadas fala de crenças limitantes. Então pode ser crenças limitantes com relação a dinheiro. O 8 de espadas, ele fala de você estar se sentindo amarrado, preso dentro de alguma situação que não te permite enxergar ou vibrar até mesmo nessa energia de algo que realmente mudaria aqui, tá, a vida de vocês como um todo. Se a gente abriu já com uma lâmina do sol, né? Onde o 9 de pentáculos traz essa coisa de um resultado muito positivo, um conforto material, uma espécie de uma estabilidade, seja uma questão aqui financeira para algumas pessoas, seja uma questão emocional para outras, né? Posso estar falando de, sei lá, de alguém que de repente, né, tá através desse, não é que eu tenho que é foda, né? Tem alguns signos e principalmente o pessoal fala que não precisa, mas infelizmente é complicado, porque tem alguns signos que a gente tem que pisar em ovos para falar. E isso não bate muito com a minha personalidade, porque a minha personalidade é uma personalidade de quem eu não gosto muito de filtro, né? Então eu tenho que ficar procurando as palavras para poder trazer a mensagem aqui, né? E não porque as pessoas criticam, não é, eu não ligo para crítica, é mais porque realmente, né, tem gente, bom, não é à toa que o signo de câncer é o campeão de dislike, né? Nesse momento já foi uns 3. Mas o que acontece? É você ganhando uma maturidade aqui. Vamos dizer assim, você vai ganhar uma maturidade aqui com relação a alguma situação. E eu entendo que até nesse momento que você ganha essa maturidade, é como se você suprimisse de alguma forma esse 8 de espadas, essas limitações, você começasse a enxergar coisas aqui, Câncer, que até então você não estava enxergando, que até então, se estava enxergando, estava ignorando solenemente ali, justamente por, sei lá, achar que o fato daquilo existir, daquilo estar acontecendo, não necessariamente era o fator que tivesse impedindo aqui você de conseguir romper com uma bolha aqui, de você conseguir romper aqui realmente alguma situação. Vamos clarificar isso para a gente entender? 6 de ouros no fundo do deck. Outra lâmina de ouros. Tem bastante aqui lâminas de ouros. 3. Cara, fala desse pajem de paus aqui, que ele tá... Flávio, você tá falando que é alguma coisa muito interessante. Olha, eu vou falar que o pajem de paus aqui, numa questão de um recomeço, ele, nessa coisa de algo que realmente te entusiasma, ele seria o mais forte, assim. Então, eu poderia dizer realmente que, se for alguém, por exemplo, é alguém que vai te trazer
Pajem de espadas, eu vou desistir que você não vai ficar mandando pajem aqui para... Então aqui a mensagem já foi dada, o objeto já foi dado. Fala desse 8 de espadas aqui, Tarô. O que é que está causando esse 8 de espadas na energia do signo de Câncer aqui, impedindo esse cavaleiro de ouros chegar? As de paus. Tem alguém que está bloqueado aqui para começar alguma coisa. Ou para manifestar alguma coisa. Ok, mais. 3 de ouros. Suas. Para de mandar lâmina de ouros, manda qualquer outra coisa aí, menos lâmina da corte, senão você já vai sair da mesa logo no começo, cara. Tudo que você não deu trabalho nos outros vídeos, você tá dando hoje, cara. 6 de espadas. Pois bem, o que acontece? Nós temos um as de paus, um 3 de ouros e um 6 de espadas, falando de um 8 de espadas. Para algumas pessoas, isso pode estar sendo relacionado de alguma forma, alguma questão de trabalho, tá? Onde ou você está com dificuldade, principalmente para quem tem algum tipo de negócio próprio, você está com dificuldade para alavancar ou iniciar alguma coisa, né? Uma dificuldade de fazer um processo de transição também, talvez, sei lá, mudar de trabalho, que talvez te proporcionaria a chegada desse cavaleiro de ouros, que seria a promessa dessa estabilidade, né? Não necessariamente o cavaleiro de ouros fala só de dinheiro, tá, gente? Isso aqui a gente pode estar falando de pessoas mesmo que talvez estejam interferindo de alguma forma no seu processo de manifestação, e é como se o próprio tarot estivesse falando, existe uma necessidade de você se afastar de alguém ou de algum grupo aqui, porque é algo que realmente acaba, e às vezes nem é proposital, tá? Mas acaba aqui intoxicando você de forma que você não consiga realmente se desvencilhar de alguma coisa ali que está te segurando mentalmente, que está te bloqueando mentalmente. Entende, Câncer? Para outras pessoas, pode ser um local. Talvez você esteja em um local físico, ou no trabalho, ou sei lá, enfim, adapta a realidade aí, falar um monte de coisa aqui, que é como se isso também não tivesse deixando você pensar. Existe até aqui alguém que está pensando em sair de alguma situação aqui, mas não está conseguindo. Eu vou precisar de mais uma. Flávio, por que você está insistindo nisso? Porque se a gente entender isso, a gente consegue falar do resto aqui com mais clareza. Fala mais aqui do 8 de espadas, complementando essas lâminas. Grande Eremólias, o eremita, que aí a gente já está falando com pessoas do signo de Câncer que talvez estejam em um processo, um estado de isolamento muito grande. O eremita. E o eremita é um arcano maior. Até então, a gente, tirando o sol, né, a gente estava falando de situações pouco mais pontuais aqui. Mas quando o eremita entra no jogo, o eremita ele já traz uma situação finalizatória. Flávio, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a partir do momento que você olhar para alguma coisa que você não está querendo olhar, ou está negligenciando, ou simplesmente não esteja ali nem enxergando por conta de outros eventos, outras questões, tá? A partir do momento que você conseguir entender um desses aspectos, Câncer, toda essa movimentação que não está acontecendo, ela vai destravar para você. Isso que vocês escrevem no comentário, minha vida está travada, realmente eu preciso de um trabalho, realmente fulano fez algo comigo e desde lá eu estou me sentindo travado. Talvez até mesmo esse 8 de espadas pode estar
sendo representado por alguém aqui, por exemplo, sei lá, que saiu da sua vida e deixou algum tipo de marca. E você, né, eu não vou falar isso, não vou. Eu prometi para mim que eu nunca mais ia utilizar este termo, tá? Mas você talvez ali tirou essa coisa de dimensão, né? Você impregnou tal evento como um evento extremamente traumático para você, e talvez tenha até sido, e eu não estou desmerecendo o trauma de ninguém, pelo amor de Deus, tá? Mas você se agarrou a isso como algo que limitou ou limita toda a sua vida, entende? Fora que o eremita aqui, a gente está falando de alguém que já está pronto para ir para o mundo. Vamos entender aqui. A lâmina que vem depois deste carinha aqui é a roda da fortuna. O que é a roda da fortuna, Câncer? Mudança de destino. E o eremita sendo uma lâmina 9, falando, tem alguém que ainda está preso nas energias de 2025. Para trás, né? Para trás. Como é que faz? Entende? Pode ser dito alguma questão do grande Eremólias aqui? Do eremita? Patrícia. Cinco dias padetas. Nossa. Página de ouros no fundo do deck. Página de ouros. Olha, tem gente que tá assim, ó. Tem gente que tá olhando pela janela. Tem gente que tá só pensando como que seria minha vida. Como que seria minha vida sem isso, fora desse lugar, sem esse trauma. Buscando, tentando pedir aqui alguma coisa para a espiritualidade. No fundo do deck, a página de ouros, as de ouros, é como se até as oportunidades elas estivessem se escondendo de você. É a sensação que você tem. Mas no fundo é você que está tentando se esconder de tais oportunidades porque existe um conceito de derrota. 5 de espadas. Ou até mesmo eu me escondo das oportunidades porque eu não quero ir para o confronto, não estou me sentindo pronto. Eu quero um trabalho, mas eu não consigo sair para ir atrás desse trabalho. Eu choro à noite porque eu não tenho um relacionamento, mas, né, e até algumas pessoas decretaram, né, porque é foda, quando a pessoa passa por alguma coisa, ela decreta. Eu também nunca mais vou me abrir para ninguém. E acha que isso está envolvendo só uma questão de amor. Né? Esquece que as palavras têm poder, esquece que o universo ele é completamente... Ele não tem um senso de julgamento com relação ao que você fala. Então, eu nunca mais vou me relacionar com alguém. Envolve tudo, porque essa porra toda aqui é só um relacionamento. Eu tô aqui atrás de uma câmera, mas eu estou me relacionando com vocês. Então, entende? Então, você se esconde, você se afasta, você não quer ir para o confronto, existem coisas que estão te prendendo, crenças limitantes, existem pessoas.
Existe um medo de falhar muito grande aqui. Uma preocupação excedente em falhar ou não dar conta. Tá vindo uma pessoa constantemente aqui do signo de Câncer na minha cabeça. Eu sei que essa pessoa me assiste, quer dizer, não sei mais se me assiste mais, mas enfim. Não vou falar, obviamente, mas... Só que o eremita fala, cara, e aí? A vida falando pra você assim, Câncer, você tá pronto, mas, porra, aí é com você, né? Eu não posso simplesmente, né, pegar na sua mãozinha e jogar pra vida. Para que as coisas aconteçam. Aí vai ter gente que vai escrever no comentário, muito puta da vida, muito puto da vida, sem problemas, tá? Não, porque eu tô fazendo, não sei o que lá, só que assim, eu leio os comentários, eu já sei que é da boca para fora, porque eu trabalho com isso. Quando eu converso com uma pessoa, seja ela qual for, 3 minutos de conversa, eu já decifrei ali a pessoa. A pessoa escreve no comentário, eu já sei, né? Realmente, da boca para fora ela tá falando, mas e o que ela não está querendo enxergar? E aí é onde o povo fica puto comigo também, dá dislike, né? Se você mente, se você não é sincero, dislike. Se você é sincero, dislike. Cavaleiro de Ouros. Ai, Senhor. 9 de copas. 9 de ouros, 9 de copas, as únicas 2 lâminas atingíveis na sua mesa. 9 de copas, seus desejos, seus sonhos. Esse cavaleiro de ouros, ele é alguma coisa muito especial para você. Muito especial para você. Flávio, eu não sei como é que eu saio desse 8 de espadas. Eu não tô aí com você. Você precisa buscar isso. Não adianta me perguntar no comentário como eu faço para sair do 8 de espadas. Por quê? Você pode buscar uma terapia, alguma coisa assim, uma consulta que seja ali direcionada para isso, tá? Mas cada pessoa é cada pessoa. E eu, por experiência em consultas, atendimentos particulares, cara, às vezes o tarô mostra, olha, por causa disso, a pessoa não quer, ela resiste. Porque sair disso é um pouco dolorido, requer ali uma força de vontade um pouco maior. Fala do 8 de Pentáculos, uma construção, um trabalho interno. Você precisa o quê? Você precisa de uma alavanca positiva. Pelo menos isso. Se não for para, por exemplo, sair dessa questão do 8 de espadas, porque talvez, né, muita gente talvez assim nem tenha noção, você precisa de uma alavanca positiva. O que é uma alavanca positiva ali? Só que eu vou passar um negócio que eu passo só no particular, assim, tá? Uma alavanca positiva na dor é mais fácil do que uma alavanca positiva num desejo. Pronto. Eu não posso falar mais do que isso, porque aí entra dentro de um segmento de psicologia, as coisas. Eu não sou psicólogo, gente. Tá? Eu sou terapeuta. Fala do 8 de Pentáculos. Parar de lamentar, aí, ó, trabalhando. Parar de lamentar, parar de escrever no comentário que tá fudido. Começar a escrever no comentário assim, porra, eu vou sair dessa merda. Pronto. Decreta. Marca uma data para isso. Marca uma data. Pronto, marca uma data. Você marcar uma data para sair de uma situação já é meio caminho andado. 5 de ouros, eu preciso trabalhar o meu emocional, o meu passado, as minhas lamentações, aquilo que está me ferrando.
Olha o 9 de pentáculos aqui para fechar a energia. Gente, 9 de paus, 9 de pentáculos, 9 de copas e 9 de paus. Como é que o 9 de paus entrou aqui? Eu entendo que entrou positivo. Putz, grila, nossa. 6 de ouros, que tá no começo, tá no fundo do deck no início da leitura, voltou no final, né? A lâmina do mago. E entrou extremamente positivo. Por quê? Porque se a gente está falando de um novo recomeço, o mago, um arcano maior, ele traz um começo de jornada. E a gente está falando de um 9 de paus, ou seja, aqui é como se eu estivesse falando com cancerianos que estão no 45 do segundo tempo. Vai conseguir? Eu entendo que por conta dessas lâminas aqui, sim. Tá? Porque o 9 de paus é uma lâmina de quem tem uma certa dose de resiliência. Mas é um chega bem dado que você vai dar com relação a algumas situações que te impedem de receber algo que tem que chegar para você. Aqui não é a primeira leitura que eu falo disso. Gente, quem puder, volta a pedir, dá uma passada lá no canal da Michelle, a Voz de Avalon, dá uma força lá pra, tá? Quem puder deixa um like, deixa aqui um coraçãozinho no comentário, ajuda no engajamento. Flávio, não gostei, quero deixar um dislike. Pode deixar também engajamento, dislike. O YouTube, ele tá cagando pro seu dislike, tá vendo? Ele conta como engajamento. Quem puder deixar um hype. E eu quero agradecer você inscrito no canal, meu muito obrigado, tá? Você que já fez tudo isso. Fiquem com Deus. Mega beijos. Tchau, tchau.